Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui do canal, tá? Hoje, temos novidades. O primeiro automóvel nacional de produção em série. Há quem conteste, né? Mas eu considero como se fosse o primeiro. Esse aqui é um modelo, é o mais, dentre as romizetas, né? Para quem não conhece a romizeta, dentre as romizetas é a mais requisitada, a mais desejada. É uma 1959, modelo Deluxe, com motor BMW. Olha, isso aqui é um xodó de família, tá? Eu era pequeno e meu pai a achou num desmanche e a pintura dela, ela foi restaurada, a pintura dela foi feita em 1900, entre 80 e 81, tá? Veja que interessante, é um automóvel que não tem três rodas, como muitos pensam, mas eu já chego lá. Ele tem uma porta só, o projeto foi feito pelo engenheiro aeronáutico da ISO. Né? A ISO é quem começou, a produção dela começou na Itália, e o nome Isetta é diminutivo de ISO. A ISO fazia lambretas e motocicletas na Itália e cedeu os royalties para as indústrias Home. Isso aconteceu em 1955. Foi um momento muito turbulento no pós-guerra, né? E foi exatamente um pouquinho antes da também ISO ceder os direitos à BMW para poder fazer a fabricação desse carro pela BMW. Vou mostrar para vocês aqui, eu abri e fechei, mas vou mostrar aqui para vocês. Venham aqui, ó. Olha que interessante aqui a parte interna, tá? Nós temos aí limpador de para-brisa, a gente está sempre acostumado com dois, né? Elétrico, aqui, bem simples, tá? Por que ela é um modelo Deluxe? Porque em 59 o volante era de 3 raios, não tinha muita diferença. Ela era top de linha, mas não tinha muita diferença. E em 60 passou a ser 2 raios, mesmo com motor BMW. Vejam aqui, ó, eu vou mostrar os detalhes e vou mostrar para vocês, inclusive, os defeitos dela, tá? Olha aqui, ó, essas trincas do verniz, que a pintura era Duco naquela época, não é uma pintura de agora, tá? Ela tem alguns detalhes que não são originais e tem uma grande justificativa para isso. A facilidade que hoje nós temos de localizar peças, de importar peças, não existia na década de 80. E a produção dela foi limitada a 3.000 unidades e não tinha comunicação direito, tinha jornal, quem quer saber de peças e tudo mais. Então, esse carro foi pego num estado meio que deplorável, né? E foi tudo recromado, e tudo que está nela neste exato momento é da década de 80. Foi mantido com a qualidade da década de 80. E o meu pai, que era alucinado por carrinho pequeno também, né? Além de outros tipos de automóvel, ele, quando era pequeno, ele morava perto da Barão de Limeira, onde tinha o Edgar Soares, uma loja de motos famosa na Barão de Limeira, onde vendiam motos importadas. E a história que me chegou, eu estou repassando a vocês, porque é a história que me chegou, se ela é verídica ou não, eu não sei dizer. Hão de questionar a cor dela, né? Por que essa cor, né? Porque, né? O Edgar Soares, ele, no começo da produção da romizeta aqui no Brasil, em 56, que foi em setembro de 56 a primeira romizeta foi apresentada, com motor ISO, tá? Esse motor é um motor BMW de 13 HP, olha só, motor BMW de 13 HP com carburador Bing, tá? Isso aqui foi uma tentativa de dar a partida nela, levantou uma labareda, isso é um pecado, vai ser consertado, vai ser arrumado, tá? Então eu estou mostrando para vocês todos os detalhes e todos os defeitos dela, né? Olha só que interessante, naquela época a gente não tinha pisca, não tinha lente de pisca. Então essa lente do pisca é do caminhão Fiat, que já nem existe mais o caminhão, foi arrumada essa lente do caminhão Fiat. E o motor, o acesso do motor é feito por... Aqui é o capô dela, né? As rodas traseiras dela são recuadas. Então,
são 4 rodas mesmo, tem 2 rodas atrás, olha que interessante, né? Outra coisa bastante interessante nela, ó, o Gu está mostrando aí, olha que interessante. Veja o cromo do para-choque, aqui embaixo no para-choque está um descascado do cromo. Isso é uma marca de infância que eu tenho quando o carro estava já pronto e eu era criança e meu pai estava com um amigo dele arrumando o carro, terminando na garagem de casa, do apartamento no caso, e ela estava no macaco. E eu não sabia, criança não sabia o que era, eu fui lá no macaco jacaré e puf, e desci. Ela despencou no chão e o macaco marcou aqui a parte de baixo. A minha ideia é deixar assim, tá? Porque é uma marca pessoal minha com este automóvel, que não é meu. Ele é uma herança familiar, né? Então é meu e dos meus irmãos. Deixar bem claro isso. Vejam só que interessante também um outro detalhe, que também a gente tem que preservar. O retrovisor, isso é de 147. Ele achava uma graça, o 147 possuía a iluminação e o espelho dela na época não se encontrou, tá? A grande maioria delas vinha com teto solar, tá? Eu desconheço, nunca vi nenhuma sem o teto solar, eu falo grande maioria para não falar a totalidade. E as cores dela, é como eu estava falando do Edgar Soares. O Edgar Soares ele pegava as romizetas, que foi a informação que me chegou, e para haver um chamariz de revenda, ele as pintava, ele as repintava. E meu pai é sabido, era alucinado pelo prateado, então ele viu certa vez, podia ter sido a cor reversa, onde é preto é prata, onde é prata é preto, mas e aí ele mandou fazer deste jeito, né, a pintura dela. E assim, passado já alguns anos, depois eu acho que eu já vi, mas na época não tinha nenhuma não sobreviveu nenhuma que o Edgar Soares fez nessa cor. E hoje eu acho que já tem alguém que copiou, não sei se a palavra certa é copiar, porque seria muito, né? Então, e aí a ISO, ela começou em 1930, começou a fazer os tratores, depois de fazerem os tornos, né? Fundou a Imor, né? Que fabricavam os tornos, que temos até hoje. Hoje é uma indústria enorme, né? E, inclusive ela é multinacional hoje, né? Com os tornos. E o Américo Emílio se juntou com o enteado dele. E isso foi bem no começo da produção do projeto da Isetta, né? Lá na Itália. E esse projeto da Isetta na Itália foi feito por um engenheiro aeronáutico. Então dá para a gente perceber, olha que interessante. Aqui é vidro, ó. Aqui é plástico, ó. Assim como a gente tem nos aviões, olha. Esse carro, se a gente olhar, ele tem o desenho da década de 50 e parece um mini aviãozinho. E a abertura dianteira das portas é como se fosse de um avião cargueiro. Né? Aqueles aviões antigos, cargueiros. Antigos eu não sei se a palavra é certa, porque acho que até hoje tem avião que tem abertura pela porta dianteira. Veja as dificuldades. O emblema já não se encontrava naquela época, né? E até hoje sumiu. Ele procurou, tinha um escrito Isetta e o 300, porque ela é 300 cilindradas. O motor ISO, que foram as primeiras que foram fabricadas, até antes da parceria com a BMW aqui no Brasil, ele era um motor de 9,5 HP, tá, com carburador Delorto, e tinha 250 cilindradas. Então o motor BMW é um pouco mais potente. O tanque é de 13 litros, é um carrinho de 300 quilos, de 350 quilos, né? Então, não tem, a autonomia é enorme, né? Ela faz, eu acho que 25, 20 quilômetros com 1 litro, mas é mais um brinquedo, porque imagina, como que se pode pegar uma estrada? Naquela época era outra história, né? Eu esqueci de mostrar aqui, ó, o câmbio. O câmbio fica do lado esquerdo, olha, a alavanca de câmbio fica do lado esquerdo. Meu pai mandou fazer o escalonamento das marchas, porque a gente confunde mesmo. Ali a gente tem a alavanca do afogador e o freiozinho de mão, né? É um xodó de pequeno, né? Imagine a gente com pouca idade,
vendo isso tudo, né, passeava com ele de 2 em 2, né, porque ele tem, hoje tem 5 filhos, né, eu tenho mais 4 irmãos. E imagine como é que era as lembranças, né? E aí o que acontece? Vamos voltar para a história da Iseta, né, das indústrias Home, o enteado do Américo. O Américo Emílio foi prefeito de Santa Bárbara do Oeste, inclusive, né? E aí ele se juntou com o enteado e foram para a Itália para pegar os royalties da Romizeta, né? E vamos mostrar a traseira dela, né? A traseira dela é uma coisa interessante também. Não se achava naquela época também as lanterninhas. Essa aqui é uma lanterna, hoje já tem reprodução, mas eu vou deixar do jeito que está. Essa aqui é uma lanterninha de Kombi, que é o mesmo diâmetro, tá? E as carrocerias eram terceirizadas, tá? Se não me engano, não sei se era Tecnobras, a indústria era terceirizada, elas eram estampadas, pintadas nessa indústria Tecnobras e levadas para o galpão que logo após os royalties que a Home conseguiu lá com a ISO, né, o acordo que eles conseguiram, construiu um galpão de 25 mil metros quadrados e eram montados. Aí vocês vão me perguntar, escute, como é que era a disposição das cores, como é que era a paleta de cores. As cores eram determinadas pelo número do chassis, tá? Que eu não fui atrás dessa aqui exatamente, e eu também não tenho essa relação dessa paleta de cores. A gente tem, por 1951, se não me engano era vermelho, depois 1952, não é o ano, é o número, né? Era outra coisa. As cores eram cores pastéis, né? Então a gente tinha vermelho, né? Tinha vermelho com branco, amarelo com branco, todos esses tons que eram tons da época. Então as cores metálicas, ao que se tem conhecimento, era prata. Existia a cor dourada, mas eu nunca vi em Romizeta, pode ser que tenha existido, eu não sei passar isso para vocês, tá? E aí, com o passar do tempo, a BMW, ela pegou os royalties da ISO, lá na Europa, porque a ISO meio que parou de fazer a Iseta lá, e então começou a sair só BMW e Zeta. E aí a parceria com a Home aqui no Brasil chegou também um pouquinho depois, e aí animou o pessoal da Home, né? Falou, não, vamos investir, a BMW está vindo, vamos, e ampliaram o galpão, dobraram o tamanho do galpão para 50 mil metros quadrados e começaram a fazer as Isetas BMW. Só que a gente estava no governo do Juscelino Kubitschek, no plano de metas. E ele a indústria automobilística estava efervescendo aqui no Brasil, né? E o plano de metas dele dava isenção a veículos com 2 portas e 4 lugares, deixando de fora a Romizeta. E ela começou a se tornar artigo de luxo, né? Começou a ficar caro, porque a gente começava a produzir Fusquinha, começavam a produzir outros carros, e aí começou a minar a coisa, né? Que é mesmo, e junto com isso, a BMW levou um baque violentíssimo com a guerra, né? Nós estávamos com a Segunda Guerra Mundial já findando, né? Todos os efeitos, e o que acontece? A produção começou a minguar junto com o preço, junto com tudo isso. E o Brasil já estava tendo olhos para outros carros, né? E começou a ficar caro demais. Quando chegou em 1960, né? Na verdade, em 1959, falece o Américo Emílio, né? O que eu acho que deve ter sido um baque para a produção desse carro, tá? Em 59 ele falece, que é justamente o ano desta, né? E em 1960 as cores, a paleta de cores foi bem reduzida e o volante, o modelo Deluxe não foi mais, foi descontinuado, e a gente identifica isso com um volante de 2 raios em 1960 já. E aí eles já viram que não dava para continuar mais, porque não tinha mais o incentivo do plano de metas, do GEA lá, e produziram tudo que dava. Até que em 1961 foi vendida a última Romizeta, depois de 3.000 unidades produzidas. Isso tudo aconteceu
com a construção de Brasília, do Distrito Federal, tivemos caravanas, tivemos corridas em Interlagos, tivemos vários ralis de regularidade, porque foi o primeiro automóvel nacional e era uma novidade aqui no Brasil. O Brasil estava efervescendo com os automóveis. E esse aqui é um sobrevivente. Ele tem os seus defeitos do tempo, ele tem as suas ações do tempo, e é isso. Eu acho que não tem muito mais o que se falar diante de uma gracinha dessas, né? Hoje eu não sei, ela é meio que, eu não diria disputado a tapa, seria um exagero, mas ela está bem valorizada no mercado internacional. O Uruguai, eu não sei da importação do Uruguai, eu sei que tem bastante no Uruguai também, ainda tem, e na Alemanha, né, que aparece em filme, aparece em tudo quanto é lugar o carrinho, né. Eu espero que vocês tenham gostado. É interessante esses detalhes aqui que eu mostrei para vocês, né, que a gente, ela fica dentro de casa, tá? O xodó é tanto que ela não fica nem no lugar onde estão os outros carros para preservá-la, tá? Então eu tenho que arrumar essa parte do fogo, tem detalhezinhos aqui, ó, tá vendo no paralama aqui, tem um detalhezinho. Os pneus são de época antiga, de empilhadeira, como se fosse hoje de empilhadeira, né? Mas ainda se encontra. E é isso. Mas eu, sinceramente, nos dias de hoje, não tenho mais como andar, não tenho coragem de andar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria mostrar para vocês mais algum outro detalhe, mas eu acho que já mostrou tudo. Não tem muito mais o que mostrar. Os vidros são de plástico, né? E eu queria mostrar para vocês, olha que detalhe interessante aqui, o detalhe da chave dela, né? Então, olha aqui, ó, a chave é a chave original, ó, com escrito Home. Isso aqui é para abrir o capozinho do motor, tá? E a outra chave é a chave de ignição dela, né? Que a gente bota aqui e vira. E tem as luzes de óleo, as luzes de pisca, né? Quando a gente abre essa porta, a coluna de direção ela é escamoteável. Ela não tem um amortecedor forte proposital, né? Porque senão fica muito duro para fechar e fica forçando para abrir. E é isso, pessoal. Tem detalhes que tem a marca da família, né? Eu mesmo aqui nesse trinco, ó, filma aqui esse trinco aqui, eu mesmo, tá quebrado esse trinquinho aqui, que eu mesmo, quando sentei aqui com meu pai, quando eu fui fechar, quebrou. E ele não gostou muito, mas me perdoou, vamos dizer assim, né? E eu também não fui atrás, por quê? Porque eu vou deixar assim, que é a marca dela, é a marca do tempo. Agora, aquilo lá fui eu que fiz depois que ele faleceu, a gente tentando dar partida, levantou essa labaredazinha e queimou a pintura. Então tá aí, ó, é o primeiro automóvel nacional, eu fiz um resumo do resumo do resumo da história da Isetta no Brasil, né? Mas o intuito do vídeo é mostrar para vocês o automóvel, eu tenho que trazer para vocês o que eu prometi, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e aguarde a gente para o próximo vídeo. Tchau, pessoal!